Sob o sol radiante, o jovem Davi vigia o rebanho de seu pai, com os campos verdes se estendendo diante dele. O rosto jovem de Davi está sereno enquanto dedilha sua harpa, as notas suaves flutuando na brisa. As ovelhas pastam pacificamente, com a lã brilhando ao sol, enquanto a música de Davi preenche o ar. Seus dedos dançam pelas cordas, compondo uma melodia tão brilhante e esperançosa quanto o próprio dia. Os campos estão vivos com os sons da natureza, misturando-se perfeitamente com a melodia harmoniosa de Davi. A música de Davi se entrelaça pela paisagem, um testemunho da beleza e tranquilidade de Campos de Belém. Samuel, um profeta idoso com olhos perspicazes, chega à humilde morada de Jessé sob o dia claro. Jessé apresenta seus filhos mais velhos e fortes, cada um esperando ser escolhido como o próximo rei de Israel. Samuel observa cada filho atentamente, procurando por um sinal, uma faísca divina, mas encontra apenas decepção. Um silêncio pesado cai quando Samuel percebe que o escolhido não está entre os que foram apresentados a ele. Sob o céu claro de Campos de Belém, Samuel instrui Jessé a chamar seu filho mais novo. A vasta pastagem se estende, aguardando a chegada do pastor. Davi aparece, com seu rosto jovem radiante de saúde e vitalidade. Seus olhos brilham com inocência quando ele se aproxima de seu pai e Samuel. Uma tonalidade rosada colore suas bochechas, refletindo a pureza dos campos abertos. Dentro da casa de Jessé, uma revelação divina se desenrola quando Deus sussurra a Samuel, revelando Davi como o escolhido. Um momento sagrado surge, carregado de destino. Samuel, guiado pela vontade divina, prepara-se para ungir Davi, selando seu destino com óleo sagrado. O óleo brilha, um farol de promessa e poder. David ajoelha-se, humilde e alheio à monumental mudança que está prestes a ocorrer, seu destino aguardando. A unção se completa, marcando Davi como o futuro rei, seu caminho agora divinamente ordenado. O vale de Elá se estende, exércitos alinhados, tensão no ar. Golias, um titã entre os homens, avança, sua sombra um estandarte arrepiante de domínio, sua armadura reluz, um monumento à força bruta sob o sol julgando. A voz estrondosa de Golias quebra o silêncio tenso. Eu desafio os israelitas para um combate individual. O medo se espalha pelas fileiras israelitas, um contraste marcante com a confiança imponente de Golias. David chega ao movimentado acampamento israelita, carregando provisões, seu rosto jovial em nítido contraste com os soldados endurecidos. O ar vibra com medo quando o desafio estrondoso de Golias ecoa pelo vale, incutindo pavor. David ouve as provocações do gigante, seus olhos se endurecendo com determinação em meio ao terror dos soldados. Um olhar de determinação inabalável se solidifica no rosto de David enquanto ele avança, um farol de coragem. Contra todas as probabilidades, David se oferece para enfrentar o formidável Golias, sua voz ecoando com desafio juvenil. Dentro da tenda de Saul, David está diante do rei. Um olhar firme encontra os olhos céticos de Saul. Saul avalia o jovem. Sua dúvida é palpável. Eu duvido da sua capacidade. David permanece firme, imperturbável pelo ceticismo do rei. Sua fé, seu escudo. Deus me protegerá, declara David, com sua voz ressoando com convicção na tenda do rei. Na vasta extensão do vale de Elá, Davi permanece desafiador diante de Golias, uma figura de coragem contra probabilidades esmagadoras. Ele deixa de lado a pesada armadura de Saul, um símbolo de confiança na força mortal, escolhendo em vez disso o caminho da fé. Com apenas um cajado, uma funda simples e 5 pedras lisas, ele se prepara para a batalha, sua determinação inabalável. As pedras brilham, refletindo a luz, cada uma promessa de precisão e propósito divino diante do gigante. A funda de Davi chicoteia pelo ar, uma pedra correndo para o destino no vasto vale de Elá.
A pedra encontra seu alvo, atingindo o gigante Golias diretamente na testa. Golias cai na terra, um estrondo ecoante que sinaliza a queda de um inimigo aparentemente invencível. Davi pega a enorme espada de Golias e, com determinação sombria, decepa a cabeça do gigante. Sob o sol brilhante, o acampamento israelita está vivo com celebração, ecoando com os sons da vitória. Bandeiras tremulam e vivas jubilosas enchem o ar enquanto os israelitas celebram o triunfo de David. Saul, régio e imponente, estende a mão a David, com o rosto uma máscara de aprovação e cálculo estratégico. Com um gesto grandioso, Saul concede honras a David, o herói da hora. A multidão ruge em aprovação quando Saul nomeia Davi comandante, um momento crucial de elevação. David, humilde mas confiante, aceita a nomeação, seus olhos refletindo o peso de sua nova responsabilidade. Sob o sol escaldante, David conduz seu exército triunfante a Jerusalém, suas armaduras brilhando. Uma multidão jubilosa irrompe, suas vozes se elevando em um coro de celebração. Mulheres dançam nas ruas, seus movimentos uma tapeçaria vibrante de alegria e vitória. Suas canções ecoam pela cidade, louvando o nome de Davi acima de todos os outros. O ar crepita de emoção, uma energia palpável percorrendo a multidão. Uma sombra de inquietação cai quando o louvor a Davi afoga a memória de Saul. Dentro do palácio, a expressão de Saul escurece, as sementes da inveja enraizando-se enquanto ele observa David. Os olhos de Saul se estreitam, uma tempestade se formando dentro dele enquanto imagina Davi usurpando seu trono. O peso do medo se instala no rosto de Saul, a perspectiva assustadora de ser substituído assombrando seus pensamentos. No palácio opulento, o coração de Saul é dominado por um medo silencioso e crescente de perder sua coroa para Davi. Dentro do palácio à noite, a fúria de Saul ferve enquanto David toca a harpa, uma melodia frágil contra um pano de fundo de violência iminente. Com fúria contorcendo o rosto, Saul lança sua lança com intenção mortal em direção a Davi, uma silhueta contra as sombras. Num movimento rápido e desesperado, David desvia da lança letal, seus olhos se arregalando de terror quando a arma se crava na parede. A adrenalina corre pelas veias dele quando David se vira. Sua fuga uma dança de sobrevivência em meio ao palácio opulento, porém traiçoeiro. Ele foge para a noite, deixando para trás o clangor ecoante da lança caída e a promessa silenciosa de conflitos futuros. Sob o sol implacável do deserto de Judá, David escapa, uma figura solitária contra a vasta e implacável paisagem. Ele se torna um fugitivo, sua vida passada desaparecendo a cada passo no deserto árido. No coração do deserto, ele encontra consolo entre os oprimidos, homens descontentes, sobrecarregados por dívidas. Um grupo de desajustados se reúne, com seus rostos marcados pela adversidade, unidos pela fuga desesperada de Davi. Nas sombras da caverna de Adulão, Davi e seus homens se amontoam, figuras se misturando à pedra bruta. Sussurros de rebelião atraem outros, seus rostos esperançosos ao se aproximarem do refúgio escondido. Sob o olhar atento de Davi, uma corrente constante de almas cansadas encontra seu caminho para a caverna. A esperança cintila em seus olhos, um sonho compartilhado de desafio contra a escuridão iminente. Cerca de 400 se reúnem, com seus rostos marcados pela determinação. Bem acima, a fortaleza de Massada permanece desafiadora, um farol de refúgio contra o vasto deserto. Davi e seus homens leais sobem a sinuosa trilha, suas figuras pequenas contra a paisagem monumental. O sol bate impiedosamente, refletindo nas pedras antigas de Massada. Uma vista panorâmica revela a extensão sem fim do deserto que se estende até o horizonte. Dentro das muralhas de Massada, cansados, mas resolutos, Davi e seus homens encontram um momento de descanso. Sob o vasto céu de campos de Moabe, Davi toma uma decisão comovente, seu rosto marcado pela preocupação. Ele organiza a viagem dos pais, buscando refúgio na terra estrangeira de Moabe. A paisagem se estende sem fim,
uma testemunha silenciosa do sacrifício de Davi pela segurança de sua família. Movido por amor e dever, Davi protege seus pais da ameaça iminente de Saul. Davi chega à casa de Abimeleque, buscando o santuário. Abimeleque, o sumo sacerdote, cumprimenta Davi com cautelosa hospitalidade. Ele oferece a Davi pão consagrado, uma oferta sagrada para a sustentar. Davi aceita o pão com gratidão. Sua fome é evidente. Abimeleque apresenta a espada de Golias, um símbolo da vitória passada. Davi pega a espada, um brilho de determinação em seus olhos. Davi busca refúgio na cidade filisteia de Gate, uma fuga desesperada pela sobrevivência sob o sol escaldante. Para sobreviver, Davi faz uma escolha: fingir loucura, uma máscara de insanidade para enganar seus inimigos. A cidade de Gate se ergue, uma paisagem árida que espelha a turbulência interna de um homem levado aos seus limites. A linha se confunde entre a sobrevivência e a sanidade, enquanto Davi prepara seu ato no meio da cidade estrangeira. A luz do sol mancha o chão da floresta, enquanto Davi reúne seus homens, seus rostos, uma máscara de preocupação. A densa copa da floresta Herete lança longas sombras, um cenário sombrio para sua reunião secreta. Narração: Saul descobre que Abimeleque ajudou Davi e ordena que ele e todos os sacerdotes de Nobe sejam mortos. Uma sensação de perigo iminente paira no ar, enquanto Davi considera as notícias graves. O peso da ira de Saul pesa sobre eles. A floresta agora um refúgio e uma prisão. Sob o sol escaldante, David busca refúgio no deserto desolado de Zif, uma figura solitária contra a areia sem fim. Olhos invisíveis o observam, os zifitas, com seus rostos mascarados pela traição, tramando nas sombras dos cânions. Sussurros ecoam pela terra árida, traindo sua localização secreta para Saul, suas palavras como dardos venenosos. O vento do deserto uiva, carregando o cheiro de traição, enquanto a armadilha se fecha em volta de David. No vazio imenso, a solidão de um herói é estilhaçada pela dor da traição, seu santuário transformado em uma gaiola. Sob o manto da noite, Davi se aproxima do acampamento de Saul. As sombras são sua única aliada. Fogueiras crepitam, lançando sombras dançantes que transformam as tendas em formas espectrais. O ar crepita com tensão, cada sombra sussurrando segredos e perigos invisíveis. Um silêncio misterioso envolve o acampamento, quebrado apenas pelo uivo distante do vento. Sob o manto da noite, a tenda de Saul é um refúgio de sono profundo, com soldados espalhados ao redor de seu rei. David entra sorrateiramente na tenda, um espectro entre os gigantes adormecidos. Ele se inclina sobre Saul, a respiração do rei pesada, alheio ao perigo que espreita acima. Com mãos firmes, David levanta a lança e o jarro de água de Saul, símbolos de poder agora em seu alcance. O peso da decisão é palpável. David escolhe a misericórdia em vez da vingança. Ele recua para a escuridão, deixando para trás um rei tranquilo, mas marcado pelo destino. Sob o vasto céu da montanha de Aquila, a voz de Davi ecoa, desafiando o exército de Saul com convicção inabalável. Ele apresenta a lança, um símbolo de poder, erguida contra o pano de fundo da montanha acidentada. A jarra d'água reluz, um testemunho silencioso da vulnerabilidade que Davi escolheu poupar. Sua postura é firme, um farol de desafio em meio ao julgamento silencioso dos guerreiros ao redor. Com a prova em mãos, as ações de Davi falam mais alto que as palavras, ressoando pelo vale. A cena se desenrola, um poderoso quadro de misericórdia versus força no palco dramático de Aquila. Dentro da caverna escura e ecoante de Engedi, Davi se esconde, com o coração batendo no silêncio opressor. Saul entra, alheio, sua figura emoldurada na boca da caverna, buscando um momento de descanso. Sombras dançam ao redor de Davi enquanto ele observa Saul, o peso de seu conflito pairando pesado. A caverna prende a respiração, uma testemunha silenciosa do drama que se desenrola entre os dois homens. Dentro da caverna escura, Davi se aproxima furtivamente de Saul,
que dorme, seus movimentos cautelosos e deliberados. Com um movimento rápido e decisivo, Davi corta um pedaço da borda do manto de Saul, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Davi agarra o tecido, a testa franzida, o peso de suas ações afundando. O arrependimento invade Davi enquanto ele olha para o tecido, o silêncio da caverna amplificando sua angústia interior. A luz do sol inunda a entrada da caverna quando David emerge, uma figura de força silenciosa contra a paisagem desértica árida. Ele ergue um pedaço da roupa de Saul, o tecido um testemunho silencioso de uma misericórdia não tomada. A borda rasgada dança ao vento, um símbolo frágil de lealdade em meio à traição. Em seus olhos, um pedido de compreensão, um desejo de provar suas intenções pacíficas. A vasta e implacável paisagem observa enquanto David oferece a prova de sua honra inabalável. O deserto sem fim se estende sob o sol implacável. Uma figura solitária desaba, a vida se esvaindo nas areias de Parã. Ecos lamentosos ecoam pela paisagem desolada, marcando a passagem de Samuel. Uma sepultura improvisada é cavada, um testemunho de uma vida vivida e agora depositada na terra árida. Em Ramá, a terra recebe Samuel, um adeus silencioso gravado contra o céu vasto. O vento do deserto sussurra uma lamentação, carregando a memória de Samuel pela extensão desolada. Sob o sol escaldante, Davi se aproxima de Nabal nos campos dourados de Carmelo. Davi estende a mão, um apelo esperançoso gravado em seu rosto. O rosto de Nabal se endurece, seus olhos refletindo uma recusa fria. O ar se adensa com a tensão não dita entre eles. O sol bate no impasse silencioso. Uma sensação palpável de injustiça paira no ar. Sob o vasto céu de Campos de Carmelo, um encontro fatídico se desenrola. Abigail, sábia e determinada, intercepta o caminho de Davi. Ela estende presentes, uma humilde oferta em meio aos campos dourados. Suas ações falam mais alto que as palavras, um apelo à paz. A vingança é evitada quando a generosidade floresce no coração de Campos de Carmelo. Dentro da casa de Nabal, um silêncio súbito e imóvel desce. Nabal está sem vida. David pede Abigail em casamento. Os olhos de Abigail se arregalam, uma mistura de choque e esperança. Um novo capítulo começa em meio aos ecos do passado. No território filisteu, David estende a mão, oferecendo sua lealdade a Aquis, o rei de Gate. Aquis, régio e calculista, observa Davi, considerando a oferta que lhe foi feita. Um aceno sutil de Aquis sela o acordo, uma nova aliança forjada sob o sol filisteu. Com um gesto amplo, Aquis concede a Davi a cidade de Ziclag, um peão estratégico em um jogo maior. David aceita o presente de Ziclag com uma expressão indecifrável, o futuro incerto e cheio de perigo. Sob o sol forte, Davi e seus homens se estabelecem em Ziclag, marcando seu território com uma determinação silenciosa. Por 1 ano e 4 meses, Ziclag se torna seu lar, uma base para suas campanhas implacáveis. Elles partent para a luta, uma forçada natureza contra os Jezreelitas e Amalequitas. Suas sombras se alongam enquanto travam a guerra. Seus nomes são sussurrados com uma mistura de medo e respeito. Tendas se estendem por todo o acampamento filisteu enquanto guerreiros se preparam para a batalha, um mar de bronze e couro sob o sol forte. Aquis observa suas tropas, com sua expressão indecifrável, enquanto antecipa o conflito iminente com Israel. Espadas são afiadas, escudos são levantados, e o ar vibra com a tensão da guerra iminente. Aquis procura Davi, com suas intenções claras. Ele quer que Davi se junte ao exército filisteu. Uma pergunta silenciosa paira no ar, enquanto Aquis aguarda a resposta de Davi, o destino da batalha potencialmente mudando. Dentro do acampamento filisteu, a tensão enche o ar enquanto os comandantes se reúnem, suas expressões duras com desconfiança. Sussurros de dúvida sobre a lealdade de David se espalham pelas fileiras reunidas. As exigências aumentam, um coro de vozes instando Aquis a enviar Davi de volta a Ziclag. A demanda pesa muito.
uma tempestade de suspeita se formando no acampamento filisteu. Davi e seus homens retornam a Ziclag, cansados de suas viagens. Uma visão desoladora os recebe. Ziclag foi reduzida a cinzas. Os amalequitas invadiram a cidade, deixando destruição em seu rastro. Suas famílias estão desaparecidas, levadas cativas pelos invasores. Sob o vasto sol de Ziclag, Davi e seus homens avançam, uma maré implacável contra os amalequitas. O choque do aço ecoa pelas planícies, enquanto as forças de Davi se enfrentam, seus rostos sombrios de determinação. Vitoriosos, os homens de Davi libertam suas famílias, reuniões alegres em meio aos despojos da batalha. Possessões recuperadas, eles permanecem unidos, à sombra da perda substituída pelo calor da libertação. Sob um sol implacável, israelitas confrontam filisteus no Monte Gilboa, uma dança brutal de espadas sob o céu impiedoso. A batalha continua, escudos estilhaçando e espadas reluzindo, um vórtice caótico onde a vida pende precariamente. Em meio à carnificina, os filhos de Jonatas e Saul caem, seu valor incapaz de proteger-los do abraço da morte. Suas vidas são tragicamente extintas no campo de batalha ensanguentado, seu sacrifício um testemunho chocante da fúria do dia. No Monte Gilboa, Saul, gravemente ferido, com o rosto marcado pela dor, suplica ao seu escudeiro. O portador da armadura recua, o medo evidente em seus olhos, recusando o pedido desesperado do rei. Saul, desafiador em sua agonia, agarra sua espada, sua determinação se endurecendo diante da recusa. Com um último suspiro atormentado, Saul cai sobre a própria espada, um fim trágico no campo de batalha. Um amalequita chega a Ziclag, com as roupas rasgadas e o rosto coberto de poeira, um mensageiro sombrio de notícias terríveis. Ele se aproxima de David, desespero misturado com um orgulho perturbador, e declara: "Eu matei Saul." O olhar penetrante de David se intensifica, desafiando a audácia do homem. "Por que você não teve medo de destruir o ungido do Senhor?" A justiça ecoa na voz de David: "O teu sangue caia sobre a tua cabeça. Mataste o ungido do Senhor." No acampamento silencioso, Davi lamenta, seu rosto uma tela de luto gravada profundamente com a perda de Saul e Jonatas. O peso da tristeza oprime enquanto ele se senta, uma figura solitária em meio às tendas silenciosas. Um murmúrio baixo e triste escapa de seus lábios, o início de uma marcha fúnebre para os heróis caídos. O lamento ecoa, uma lamentação comovente que ressoa pelo acampamento, enchendo o ar de tristeza e lembrança. Cada nota, um testemunho da sua bravura. Cada verso, uma promessa de que a sua memória será para sempre honrada. Sob o sol de Hebrom, os homens de Judá se reúnem, seus rostos determinados, um corpo unificado pronto para remodelar seu destino. Um momento solene se desenrola quando mãos ungem Davi, o óleo brilhando, marcando-o como seu rei, um líder escolhido pelo destino. A multidão observa, a esperança se misturando com a expectativa. David fica alto, uma figura de força e promessa, com o olhar fixo no horizonte. Em Maanaim, sob o céu vasto, um novo capítulo começa. Abner, comandante do exército de Saul, orquestra um momento crucial. Isbosete, filho de Saul, é declarado rei perante a Assembleia. O destino de Israel está em jogo à medida que o poder muda. Às margens do lago de Gibeão, os exércitos de Davi e Isbosete se enfrentam, uma calma tensa antes da tempestade. Abner e Joabe, comandantes de forças opostas, encontram-se em meio aos guerreiros, suas expressões sombrias. Um acordo é forjado, uma competição de campeões para decidir o destino das nações. 12 guerreiros de cada lado dão um passo à frente, seus olhos fixos em determinação feroz. O ar crepita de expectativa, enquanto os poucos escolhidos se preparam para o combate mortal. O destino de Israel está em jogo, enquanto os guerreiros se preparam para o confronto iminente. 24 guerreiros jaziam imóveis. O custo do conflito gravado na serena paisagem do lago de Gibeão. A batalha irrompe, um choque de aço e vontade sob o céu vasto e indiferente.
As forças de David avançam, uma maré de determinação contra a resistência em declínio. A vitória é conquistada, o campo agora silencioso, exceto pelos ecos da batalha e o peso do triunfo. Dentro do palácio de Isbosete, as tensões aumentam à medida que as acusações enchem o ar. As palavras afiadas de Isbosete cortaram a câmara, acusando Abner de traição. O rosto de Abner se contorce de fúria, seus olhos ardendo em justa ira. O peso da acusação é opressor, ameaçando desfazer alianças. Uma promessa silenciosa surge em Abner, uma decisão tomada no calor do momento. Abner decide apoiar Davi, uma escolha crucial que altera o curso do poder. Sob o sol de Hebrom, figuras convergem, destinos prestes a se entrelaçar. Abner chega, com o rosto determinado, enquanto procura por David. O peso de Israel está em jogo enquanto eles se encontram. Uma promessa crucial ecoa. Eu prometo trazer todo o Israel para Davi. A esperança oscila, o futuro de uma nação repousa na promessa de Abner. David ouve atentamente. Um novo capítulo se desenrola. Sob o sol forte no portão de Hebrom, a tensão paira no ar. Um prenúncio ominoso de violência. Os olhos de Joabe, frios e resolutos, fixam-se em Abner, uma tempestade de vingança fervendo dentro dele. Com um movimento rápido e decisivo, Joabe confronta Abner, com o antigo portão servindo como testemunha silenciosa. O brilho do aço reluz enquanto a vingança de Joabe se manifesta, um ato brutal de retribuição por Azael. Abner cai, a poeira da estrada rodopiando ao seu redor enquanto a vida se esvai, vítima de vingança amarga. O silêncio desce sobre o portão de Hebrom, o peso do ato de Joabe ecoando pela cena desolada. Dentro do acampamento de Davi, um pesado véu de luto desce. O rosto de Davi é uma tela de tristeza, seus olhos refletindo uma tempestade de pesar. Seus traços se contorcem em angústia, gravados com a dor crua da perda e a picada ardente da traição. O ar crepita com fúria tácita, enquanto a voz de Davi treme. Cada palavra, um dardo venenoso lançado contra Joabe, suas maldições ecoando pelo acampamento desolado. Dentro do opulento palácio de Isbosete, a luz do sol entra pelas janelas, alheia ao ato sombrio que está prestes a acontecer. Baaná e Recabe, capitães do exército de Isbosete, movem-se com um propósito sombrio pelos corredores do palácio. Eles chegam às câmaras de Isbosete, seus rostos traindo uma mistura de determinação e traição. Na penumbra, Isbosete jaz vulnerável em sua cama, alheio ao perigo iminente. Baaná e Recabe erguem suas armas, o brilho do aço prenunciando o ato brutal. O feito está consumado, o palácio agora uma testemunha silenciosa da traição e do assassinato de Isbosete. Sob o sol implacável de Hebrom, Baaná e Recabe se aproximam de Davi, seus rostos sombrios traindo um propósito sombrio. Eles carregam um troféu horrível, a cabeça decepada de Isbosete, um testemunho chocante de sua traição. Nós trazemos a cabeça de Isbosete, eles declaram, suas vozes ecoando com uma mistura de medo e falso triunfo. O rosto de Davi se endurece, seus olhos brilham com fúria justa diante de seu ato hediondo. Por assassinar um homem justo em sua própria casa, Davi troveja, suas palavras carregando o peso da justiça divina. Você será morto, Davi sentencia, selando seu destino com determinação inabalável. Uma vasta assembleia em Hebrom, tribos de Israel reunidas sob o céu aberto, um mar de rostos unidos pelo destino. A solenidade paira no ar, enquanto as tribos aguardam a ocasião memorável. Sussurros de antecipação percorrem a multidão, uma respiração coletiva suspensa em expectativa. David é ungido rei sobre todo o Israel. A narração ressoa, ecoando pela reunião. Um silêncio cai quando David se ajoelha, pronto para aceitar a coroa e o peso de seu novo reinado. As tribos explodem em aplausos, uma ovação estrondosa celebrando seu novo líder e o amanhecer de uma nova era. Sob o sol forte, o exército israelita avança,
uma maré de guerreiros avançando em direção à antiga cidade de Jerusalém. Na vanguarda, David, com o rosto determinado, lidera o ataque contra a fortaleza jebusita. Jerusalém se ergue, com suas muralhas desafiadoras, um desafio à ambição de Davi e ao poder de seu exército. Poeira e gritos enchem o ar quando os exércitos se chocam, o destino de Jerusalém em jogo. Aço encontra aço, uma dança brutal de conquista sob o olhar implacável do sol do deserto. Sob o sol brilhante, o exército de David avança em direção às formidáveis muralhas de Jerusalém, com a determinação gravada em cada passo. O choque do aço ecoa, enquanto as forças de David se envolvem em combate feroz, seus escudos erguidos contra uma chuva de flechas. David observa o campo de batalha, com seu olhar resoluto, enquanto seus guerreiros invadem os portões da cidade, um momento crucial de triunfo. Vitorioso, David caminha pela cidade conquistada, sua presença dominante, enquanto Jerusalém se transforma diante de seus olhos. A bandeira israelita ondula no topo da torre mais alta, simbolizando o amanhecer de uma nova era sob a liderança de Davi. David ajoelha-se em oração, com o coração cheio de gratidão, enquanto Jerusalém se torna a capital eterna de Israel. Dentro do palácio de Davi, a luz entra, iluminando o grande salão onde os artesãos estão ocupados, construindo um palácio para Davi. Enormes toras de cedro chegam, enchendo o pátio com o rico e terroso cheiro de florestas antigas. A generosidade de Hirão, rei de Tiro, materializa-se quando mestres artesãos esculpem meticulosamente detalhes intrincados na madeira. Mãos habilidosas moldam o palácio, cada golpe de martelo ecoando a ambição e a visão do rei David. O palácio se ergue, um testemunho de aliança e arte, prometendo um futuro de força e prosperidade. Sob o sol escaldante, os filisteus avançam para o vale de Refaim, seus gritos de guerra ecoando pelo campo de batalha. Aço colide contra aço, enquanto guerreiros colidem em meio a nuvens de poeira, uma dança brutal da morte se desenrola. David, uma figura de determinação inabalável, permanece firme, seu olhar aguçado, observando o caos. David consulta o Senhor, buscando orientação divina em meio à carnificina, um momento de oração solene. Com força renovada, David lidera suas forças, seu grito de batalha sinalizando a virada da maré. David derrota os filisteus, uma vitória triunfante forjada na fé e na determinação feroz, silenciando o avanço do inimigo. A grande procissão de Davi para em frente à casa de Obed-Edom, com a arca radiante sob o severo julgamento do sol. O corpo sem vida de Uza permanece imóvel, um aviso severo contra a transgressão divina. O medo grava-se no rosto de Davi enquanto ele recua da arca, o peso do seu poder esmagando seu espírito. A arca é deixada na porta de Obed-Edom, um desafio silencioso à coragem e fé mortais. A luz quente e dourada banha a casa de Obed-Edom, preenchida com uma sensação palpável de paz e prosperidade crescente. A Arca da Aliança destaca-se proeminentemente, um farol de brilho sutil e sobrenatural. A luz do sol entra pelas janelas, iluminando cada canto do lar abençoado. Uma profunda serenidade permeia o ar, um testemunho da presença divina na morada. O brilho da arca parece pulsar suavemente, uma promessa silenciosa de favor e proteção contínuos. Sob o sol escaldante de Jerusalém, uma procissão começa, Davi liderando a Arca da Aliança com fervor alegre. Vestido com um simples éfode de linho, David dança com paixão desenfreada, cada movimento seu um testemunho de sua fé. A multidão irrompe em aplausos, suas vozes ecoando pela cidade antiga. Um mar de rostos, cheio de esperança e devoção, observa enquanto a arca faz sua entrada triunfal em Jerusalém. No grande salão, Mical confronta Davi, seu rosto uma máscara de desaprovação, enquanto sua voz aguda ecoa pelo palácio. Você se envergonha,
ela declara, com um gesto cortando o ar, desfilando diante do povo como uma plebeia. A expressão de Davi se endurece enquanto ele absorve as palavras dela, seus olhos faiscando com uma raiva crescente. Foi perante o Senhor, Davi retruca, sua voz ressoando, e me rebaixarei ainda mais do que isto. Em suas câmaras ricamente adornadas, Davi anda inquieto, sua mente em chamas com pensamentos, enquanto a luz das velas tremeluz. Sombras dançam nas paredes, espelhando a marcha implacável de Davi, amplificando seu conflito interior. Ele para, com um olhar fixo, num ponto distante, uma resolução silenciosa instalando-se em seu rosto. Meu coração anseia por construir um templo digno do Senhor. Davi declares, his voice resonating with fervor. Um lugar de adoração e louvor que reflita a sua glória, e concludes, his vision taking shape. A luz trêmula das velas ilumina a expressão determinada de Davi, projetando longas sombras. No palácio de Davi, Natã aprova o plano do templo, sua expressão solene sob a luz bruxuleante de velas. Sombras dançam nas paredes enquanto Natã gesticula, concordando com a ambição de Davi. Natã adormece, uma visão divina o invade. Deus aparece em sonho, luz etérea preenchendo o espaço. A voz de Deus ressoa como trovões, transmitindo uma mensagem solene a Natã. Deus instrui Natã a dizer a Davi que não será ele quem construirá o templo, mas seu filho. A luz trêmula das velas projeta sombras longas e dançantes pelas paredes ornamentadas do salão principal. David ajoelha-se, com a cabeça inclinada em reverência, enquanto o ar se adensa com a antecipação divina. Um brilho suave e etéreo desce de cima, banhando a cena em uma luz sobrenatural. A luz radiante se intensifica, iluminando o rosto esperançoso e voltado para cima de David. Sua dinastia durará para sempre. A voz de Deus ecoa, prometendo um reinado eterno. Por vastos campos de batalha, o exército de Davi triunfa, as bandeiras de Israel se erguendo contra o sol. Guerreiros filisteus caem diante do poder de Davi, suas fortalezas desmoronando sob o avanço israelita. As terras moabitas se rendem, os ecos de sua derrota ressoando pelas planícies. Fortalezas de amonitas são invadidas, as forças de Davi implacáveis em sua busca pela vitória. Os exércitos edomitas se dispersam, sua resistência esmagada sob o peso do reino em expansão de Davi. Os acampamentos amalequitas são dominados, seu legado desaparecendo enquanto Davi garante as fronteiras de Israel. Davi está no grande salão do seu palácio, seu olhar percorrendo o espaço opulento enquanto contempla uma decisão importante. Seus olhos refletem um profundo senso de dever enquanto ele pondera sobre os descendentes de Saul, seu antigo adversário. Agora, buscando estender a bondade, a luz do sol entra pelas janelas do palácio, iluminando a expressão pensativa de Davi, enquanto ele delibera sobre o destino da linhagem de Saul. Uma sensação de expectativa preenche o ar enquanto Davi se prepara para agir, suas intenções nobres, seu coração cheio de compaixão. Dentro do palácio de Davi, a luz do sol entra enquanto Ziba, um servo experiente, se curva diante de Davi. Ziba fala, sua voz ecoando no vasto salão. Mefibosete, filho de Jonatas, está aqui. Um momento de silêncio paira no ar, carregado de história não dita e revelações pesadas. Ziba termina solenemente. Ele está aleijado dos pés, as palavras demorando-se com pena e tristeza. No palácio de Davi, Davi convoca Mefibosete, o peso do decreto real pairando no ar. Com um gesto amplo, Davi devolve todas as terras de Saul a Mefibosete, um gesto de reconciliação. Mefibosete inclina a cabeça, a sombra do seu passado se erguendo enquanto um novo capítulo se desenrola. Mefibosete come à mesa de Davi pelo resto da sua vida, ecoa uma narração, selando um laço de lealdade. Sob o manto da noite, David vagueia pela varanda do seu palácio, a pedra fria sob os seus pés. Seu olhar vagueia pela paisagem urbana até ser preso por uma visão de beleza inesperada. Ao longe, uma mulher se banha,
sua forma iluminada pelo brilho suave de uma luz invisível. A cena se desenrola diante de David, um quadro silencioso que captura totalmente sua atenção. Dentro do palácio de Davi, o ar está carregado de tensão não dita, enquanto Davi faz uma descoberta surpreendente. Ele percebe que a mulher à sua frente é Batsheba, sua beleza impressionante, mas sombreada por uma verdade oculta. O peso da sua constatação afunda. Batsheba é a esposa de Urias, o hitita, um de seus leais soldados. Uma teia de destino se fecha quando Davi confronta as implicações de seu desejo proibido. Dentro do opulento palácio de Davi, uma ordem silenciosa ecoa pelos corredores. Batsheba é trazida perante Davi, sua presença preenchendo o espaço com tensão tácita. Num momento carregado de consequências, seus destinos se entrelaçam dentro dos muros do palácio. Um segredo enraiza-se, invisível mas inevitável, quando Batsheba concebe. O peso de suas ações paira pesado no ar, um testemunho silencioso do desejo e suas consequências. Dentro do palácio, Davi anda inquieto, com o rosto marcado pela preocupação, enquanto tenta desesperadamente esconder seu pecado. Ele ordena que Urias volte para casa, orando para que ele procure conforto com sua esposa. Davi observa de longe, um nó de culpa apertando em seu estômago a cada momento que passa. Narração. No entanto, Urias se recusa a ir para casa, enquanto seus companheiros soldados estão na batalha. O plano de Davi desmorona quando a lealdade de Urias se torna um lembrete marcante dos próprios fracassos de Davi. Davi compõe febrilmente uma carta, sua pena dançando sobre o pergaminho enquanto articula seu plano traiçoeiro. Ele sela a carta com seu anel de sinete real, um brilho sombrio em seus olhos enquanto o destino de Urias é selado. Davi envia uma carta, sua voz baixa, a Joabe, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente. A carta é despachada, um mensageiro silencioso que leva a morte ao campo de batalha. O palácio se ergue, uma testemunha silenciosa do decreto sombrio do rei. Em meio ao confronto brutal do dia, Urias tropeça, sua queda passa despercebida no vasto campo de batalha. Poeira e gritos enchem o ar quando Urias desaba, o vasto céu zombando de sua solidão. A batalha continua, indiferente à figura solitária de Urias afundando na terra ensanguentada. Urias permanece imóvel, um único guerreiro perdido na fúria implacável da guerra. Sob um dossel de flores, Davi e Batsheba trocam votos, banhados pela luz dourada do palácio. A opulência os envolve, um testemunho de poder e amor, enquanto sua união é celebrada. Uma mudança na atmosfera, quando a imponente figura do profeta Natã aparece. Seus olhos brilham com raiva justa, um contraste marcante com a celebração alegre. A alegria do casamento é perfurada pela presença premonitória de Natã, lançando uma sombra sobre o casal feliz. No palácio, Natã, com o rosto sério, conta a Davi uma parábola sobre roubo e injustiça. Davi ouve, com a testa franzida, enquanto a história se desenrola, sua atenção cativada. A raiva justa explode em Davi. Ele bate com o punho, enfurecido com o conto. O homem rico deve morrer, Davi declara, com sua fúria ecoando no salão. O olhar penetrante de Natã encontra o de Davi. Você é o homem, ele proclama.